acredita que um CEO precisa estar à frente da sua marca, ser um influencer dela? Eu acho que é bem importante a personificação da marca, né? É muito importante, não só para cultura interna, mas também para alavancar os negócios. É cada vez mais comum essas as marcas colocarem as suas pessoas à frente. Nubank fez isso com a Jonqueira, a CIMED faz isso muito bem, é um mega case com a Dib, com a Carla. Então, eu acredito muito que esse é um movimento inevitável. Quem não é visto é esquecido. E aí você pega o case da CIMED, é brilhante. Quem conhece nome de farmacêutica, ainda mais de medicação genérica? Quem? No Brasil se conhece. Essa semana, eles fizeram uma das coisas mais brilhantes que eu vi nos últimos tempos. Eles pegaram a cruz das farmácias, de algumas, é claro, deve ter uma regra, um convênio, e eles simplesmente trocaram a cor do vermelho pelo amarelo CIMED e com o símbolo da CIMED. Ou seja, um símbolo centenário que identifica farmácias, desde que farmácia é farmácia, eles tiveram coragem e ousadia para colocar a cor amarela e estampar a bandeira deles. E isso vem muito de um trabalho da personificação da marca, trazendo coragem e ousadia, que a gente vê muito no Vale do Silício. Não existe uma indústria mais quadrada e complexa do que a indústria farmacêutica, nem automobilística, porque exige muita regulação, exige muito órgão em cima, licenciamento, enfim, é extremamente complexo e pesado. E eles trazem uma leveza, eles compraram um time da Kings League. Aí você fala, cara, é uma farmacêutica, né? Então, assim, é brilhante o trabalho que eles estão fazendo, brilhante. Mas você acha que o CEO se colocar à frente da empresa assim, ele não dá um peso no trabalho dele? Ou seja, ele já não tem tantas funções, não é algo a mais a se Mas preocupar que pode quando o atrapalhar? CEO está nesse lugar, certamente ele tem uma equipe forte por trás. Eu tive esse papo com o Renato ontem. Eu falei, cara, você faz tudo o que você faz porque eu tô aqui na retaguarda. A Entendi. gente está trabalhando um de costa para o outro. E tá tudo bem ser assim, tem que ser assim. Porque ele precisa desbravar o mundo e trazer novos negócios. Eu preciso dar conta de garantir que a casinha está funcionando. Então, o CEO só vai conseguir ter essa agenda de crescimento, de virar um trator, de personificar a marca, de buscar novos negócios, a partir do momento que ele tem um time forte por trás. Porque, cara, problemas não param de acontecer. É o tempo todo. Então, alguém precisa cuidar da casinha, porque senão fica inviável. Porque entre resolver um problema jurídico, um problema tributário, um problema da operação, e fazer um post, estar num evento, o que vai pesar é resolver esses problemas. E se o CEO não teve a capacidade de montar esse time forte para que ele possa ir para a rua, dificilmente ele vai conseguir ir. Então, isso parte muito de uma composição forte de time, de ter um time em que o CEO possa confiar para que ele saia do outro lado. Se for um CEO que não tem muito poder de comunicação, não tem muita essa habilidade de comunicação, você acha que mesmo assim ele deve apostar nisso? Eu acho Ou que tudo é treinável, eu só não acho que precisa ser estereotipada. Então, se, por exemplo, eu tentar ser a garota do Who, vai ficar estereotipado, eu não vou conseguir sustentar o personagem, entendi. entendeu? Então, eu sou uma pessoa de fala mais mansa, eu sou uma pessoa que conecta com as pessoas mais por um caráter mais emocional. Eu tenho, como eles falam, né, o Renato e o Elton, é mais fácil levar uma bronca do Renato do que uma minha, porque eu não altero o tom de voz, entendeu? Dificilmente eu vou alterar meu tom de voz. Então, são modelos diferentes. Eu acho que o grande erro é o CEO, nesse processo de se expor mais numa rede social, é ele perder a essência e tentar ser uma pessoa que ele não é. Então, não adianta. Eu acho que aí fica caricato, aí não traz verdade, e aí fica até parecendo brincadeira de criança. Como o gestor pode lidar com o funcionário que tem um perfil difícil? O que é um perfil difícil? Um perfil que ou é arrogante, ou não se dá bem com o time, ou não aceita críticas, enfim. Tem vários perfis difíceis, né? É o que a gente chama de fit cultural, né? Uma máxima que a gente tem que ter na cabeça é: a gente contrata
pelo técnico e demite pelo comportamental. Eu falo isso toda vez que eu sou questionada com relação à contratação, e isso é muito evidente. É importante que você saiba quais são os inegociáveis de soft skills das pessoas. Então, por exemplo, um time que trabalha ou trabalhava, não sei como está agora, numa empresa como a Ambev, é um time naturalmente mais bruto. Tipo, cara, os caras ali, eles não tem meias palavras. Você está na frente da minha meta, que se dane você, eu vou te passar por cima de você. Então, é uma cultura mais agressiva. Então, é importante que você, na hora de fazer uma contratação, se você tem uma cultura mais agressiva, você vai pegar uma pessoa que é mais sensível, não vai funcionar, essa pessoa vai sofrer. E o contrário também é verdadeiro. Se a tua empresa tem uma cultura mais sensível e tá tudo bem, cada um monta a cultura do jeito que acredita, e você traz uma pessoa mais agressiva, aquela pessoa ela vai ser expelida da organização. Então é importante que você tenha clareza do que é inegociável para você. O que é aceitável, o que não é aceitável e o que você não abre mão. Porque na entrevista você precisa identificar isso. Para entender, putz, cara, a minha empresa eu não gosto, sei lá, de grosseria. Aí tô fazendo a entrevista e eu percebo que o cara tem uma comunicação mais agressiva, fala palavrão o tempo todo. Eu falo, opa, peraí, não é o que eu quero trabalhar comigo. Ou eu percebo que a pessoa é muito mais sensível e eu sou uma pessoa que sou um trator. Eu falo, cara, não vai aguentar, vai espanar no meio do caminho. Então é importante que você conheça o que é aceitável, o que não é aceitável e o que é inegociável. E você buscar no processo de entrevista entender esses aspectos. E aí, entendendo esses aspectos, você formar a tua visão se aquela pessoa ela tem o fit cultural com a empresa. É óbvio que a pessoa pode passar por essa entrevista e você acreditar que ela tem ali deu match. Ela engana bem na entrevista. E nos primeiros dias você percebe, acho que fiz a escolha errada. Tá tudo bem, faz parte. Mas é importante demais que você tenha clareza da sua cultura, você tenha a clareza dos seus inegociáveis e na entrevista você discuta muito mais sobre isso do que sobre os aspectos técnicos. E hoje, na sua visão, se fosse fazer uma entrevista com alguém agora, qual seria a pergunta crucial assim para fazer, para conseguir identificar essa pessoa? Tem algumas perguntas que eu faço e eu acho que elas são muito boas. A primeira pergunta que eu sempre faço é qual foi o principal erro que ela cometeu na vida. Isso é interessante. Porque eu já desclassifiquei uma pessoa que ela falou assim, não, eu nunca errei. Eu falei, se ela nunca errou, ela vai errar aqui. Ela vai errar aqui. Então, tipo, ela tá muito erro acumulado. Então assim, porque qual é a diferença de um profissional sênior para um profissional júnior? A quantidade de vezes que ele errou e que ele aprendeu e que ele evoluiu. Então, tipo, se ela nunca errou, falta horas de voo. Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Outra pergunta que eu sempre faço é, qual é o seu próximo passo na tua carreira e em quanto tempo você quer dar espaço? Porque, de repente, eu estou trazendo uma pessoa que tem expectativa de, em 2 anos, virar diretora e eu estou trazendo para uma coordenação. E aí eu já deixo claro, eu falo, em 2 anos você não vai conseguir isso aqui. Por quê? Combinado não sai caro. Porque, cara, se eu tenho clareza para onde essa pessoa quer ir, em quanto tempo ela quer ir, eu posso falar assim, putz, eu não vou conseguir atender essa expectativa dela e já ali podar. E a terceira pergunta que eu faço é, qual foi a última coisa que você fez que dependia só de você e que ninguém te pediu para fazer, que te aproximou desse teu próximo passo? Porque aí eu consigo entender o quanto a pessoa ela é movida pelo sonho dela, o quanto ela precisa ser estimulada e até empurrada pela empresa. Porque muitos profissionais, eles acabam delegando a responsabilidade da carreira para o seu líder, entendeu? Então, cara, o meu líder, ele tem a obrigação de me desenvolver e fazer com que eu chegue onde eu preciso chegar. E eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que ter responsabilidade sobre a sua carreira. Então, assim, essas perguntas, elas me ajudam a compor muito a visão do candidato à vaga. Contratar familiares e amigos é um problema? Eu seria hipócrita se eu dissesse que sim. Meu marido é meu sócio. Meu irmão é meu sócio. A minha irmã faz parte da minha equipe.
É difícil. É difícil demais você dividir, os momentos. E é difícil demais você, estabelecer limites. Então, por exemplo, às vezes almoço de domingo, se a gente não tomar cuidado, vira reunião, entendeu? Então, a partir do momento que a gente aprende a estabelecer esses limites, fica mais fácil. Enquanto você está numa jornada de aprendizado, é mais complexo. Mas mesmo trabalhando com pessoas tão próximas, o que eu sempre tenho na cabeça é: eu vou ter dificuldade de dar feedback? Eu vou ter dificuldade de desligar se precisar desligar? Se eu responder sim para as duas, eu tô contratando errado. Entendeu? Independente de ser parente, independente de ser amigo. Então, eu faço essas perguntas. Então, por exemplo, quando eu e o Renato viramos sócios, e a gente estava se aventurando, né? Uma das coisas que ele falou assim se der errado, eu sei que nenhum dos dois vai ficar parado e vai conseguir sair do outro lado. Mesmo porque eu já tinha um outro negócio com meu marido e a gente estava ali reconstruindo algumas coisas. Então, tipo, cara, se der errado, tá tudo bem, cada um segue sua vida. E eu não tenho dificuldade em dar feedback para minha irmã. Eu não tenho dificuldade de ter conversas difíceis com meu marido nem com o Renato. Ontem a gente teve uma reunião que foi até quase 10 da noite e que, de verdade, saiu faísca para todo lado. E, tipo, a gente tem que sair dali e conviver. Sim. Então, a maturidade e os cabelos brancos, eles têm benefícios. Um deles é conseguir dividir melhor esse lugar do trabalho e esse lugar da casa. Saber quando estamos tendo discussões de sócios, quando estamos tendo discussões de executivos e quando estamos tendo discussões familiares. Então, essa divisão ela é muito importante. Óbvio que às vezes escorrega, óbvio, mas a gente volta rápido. Trazendo para o empreendedor, então, ele, no caso, ele tem que lidar muito mais com a postura e com o jeito dele de ver essa contratação do que a pessoa em si. Pode ser qualquer pessoa, um familiar, um amigo, uma pessoa Mas desconhecida que... a postura é central e é importante demais você se responder. Eu estou contratando pelo motivo certo? Ou eu estou contratando para dar um apoio? Eu estou contratando porque a pessoa tem a qualificação que eu preciso para aquela vaga ou porque ela está passando por um momento difícil e eu quero apoiar? Se for pelo motivo certo, você já começa com uma carga emocional muito menor, entendeu? Não tem uma fatura emocional aí em jogo.